Essa é agora do texto do livro de João, a Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 1, está assim: aquele que era desde o princípio, o qual vimos com nossos olhos, no qual contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito o verbo da vida. Deixa eu só um panorama, né? Essa epístola aí de João foi escrita pelo discípulo amado João, que recostava a cabeça no peito de Jesus, né? Ele escreveu o livro de João, que é um evangelho universal, né? E nós temos evangelhos sinóticos, que são três: Mateus, Marcos, Lucas. Agora, na minha visão pessoal, eu, pastor Fernando Estevão, coloco o evangelho de João também como sinótico, né? Porque tem alguns trechos que tem nos outros evangelhos que tem no livro de João, né? Por exemplo, Jesus anda por cima das águas, né? A multiplicação de pães e peixe, a crucificação. Eu sei que tem outras passagens que não tem, então muitas pessoas falam que é um evangelho universal. Na minha visão, além de ser um evangelho universal, também evangelho eu caracterizo como sinótico. Por isso que nas provas de aplicação sobre bibliologia, quando eu pergunto quais são os evangelhos sinóticos, se um dos alunos coloca também o evangelho de João, eu não dou ponto, não dou zero. Mesma coisa sobre as cartas paulinas, né? Muitas pessoas falam que foram 13. Na minha qualificação foi 14. É um pensamento meu. Também incluo aos Hebreus também, escrito por Paulo, na minha visão, por causa da riqueza de detalhes, da grafia, da colocação, da verbalização, né, que tem dentro da carta aos Hebreus. Claro que na epígrafe está escrito autor desconhecido, mas na minha visão também, nos cursos, né, seminários que a gente dá, se alguma pessoa colocar 13 cartas, eu dou ponto. Se botar 14 e incluir na carta aos Hebreus, eu também dou ponto, porque na minha visão eu entendo que Hebreus também foi catalogado e escrito por Paulo. É uma visão particular minha, pastor Fernando Estevam. Amém? Só para dar a introdução, então aqui está escrito em grego o que João falou. Então está escrito assim: Roen apo arre ros akekomanen ros eiden ros optálamos emon ro tesomai kai ro cheirais mon apessalesan Pessalefe, perirólogos rozoe. Pronto, aqui está 1 João capítulo 1, versículo 1. Vou ler de novo. Ros em aporra arre ro akenomai ros eido ro apitalmos emon ro ternomai kai ro cheiras mo epicelar sem perirólogos rozoe. Vamos à exegese para a gente entender. Essa palavra aqui, ro, ela indica que é uma palavra neutra, né? Que concorda com o impessoal, ou que o que concorda com a frase, não é isso? Temos aqui o verbo en, olha aqui, en, que é o verbo imperativo da terceira pessoa do singular, que era, né? Temos a palavra aqui também, apo, essa aqui, que significa desde. Ela
reage no genitivo, que indica o ponto de origem, principal, de origem, enfatizando a origem. E aqui está essa palavra muito conhecida, arre. Essa palavra aparece em Gênesis, capítulo 1, Bereshit. Bereshit, no princípio. E arre, Bereshit em hebraico, que é no princípio, e arre é o princípio, mas está escrito em grego, tá bom? É substantivo feminino. Vamos lá. Aqui tem de novo a palavra ro, né? E aqui está a palavra akenomais, que significa ouvir, do verbo akouo. O verbo akouo significa ouvir no grego. E a palavra shema significa ouvir no grego. Essas duas palavras têm uma conotação muito interessante, porque o ouvir, aqui a palavra akouo, lá no grego, significa ouvir, mas que a palavra, que esse ouvir, que a palavra seja internizada, que ela entre pelos poros, que ela seja absorvida por todo o meu sentido, por todo o meu ser. E lá no hebraico também diz isso, mas esse ouvir na palavra hebraica, o shema, significa prestar atenção, ou seja, parar tudo o que está sendo feito para prestar bem atenção naquilo que está sendo falado, colocado. Muito interessante isso. Vamos à palavra rock de novo, né? E eu quero correr um pouquinho, eu quero falar sobre essa palavra aqui, ó. Os olhos. Apitolamus. É um substantivo masculino, aqui é com os olhos, né? Então, tá no plural. O olhos aqui é instrumento de visão. É um dos 5 sentidos do corpo humano. Quais são os 5 sentidos do corpo? Paladar, tato, olfato, audição e visão. Então, dentro da visão, do verbo, aqui é ver, está vendo, observar. Vamos lá? Eu gostaria de falar sobre essa palavra aqui, ó, kai, que é uma preposição, né, todos já conhecem. E para um vídeo não ficar muito longo, eu quero falar sobre essa palavra aqui, logos, que significa palavra escrita, palavra escrita, a Bíblia, a palavra de Deus, é o logos, é o princípio, é a revelação de Deus. E a palavra zoe, que significa vida. Essa vida aqui refere-se à vida manifestada, a vida dada por Deus, o fôlego de vida, o fôlego, o zoe de Deus. Então ele diz aqui que aquele que era desde o princípio, qual vimos com os olhos, nossos pais contemplando e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Está falando sobre quem? Jesus. Ele é o princípio. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Yeshua HaMashiach, o nosso Deus, o nosso Senhor, nosso guia, o nosso mestre, nosso Rei, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, que nos ama e com seu sangue nos lavou e nos purificou de todo pecado. A Ele a glória, a honra e o louvor para sempre, em nome de Jesus. Amém.